Tá gravando, eu vou fazer a apresentação, tá bom? Uhum. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com essa pessoa incrível. Larissa, você poderia se apresentar para nós dizendo seu nome, idade e profissão? Olá, meu nome é Larissa Mello, eu tenho 29 anos e eu sou cineasta, né? Produtora audiovisual. Larissa, em que cidade você nasceu e onde você reside atualmente? Eu nasci no interior de São Paulo, Birigui, e em 2010 eu mudei para Santos para fazer faculdade e aqui estou até agora. E não pretendo ir embora. Larissa, você poderia contar sua história, mais especificamente como foi que nasceu o seu interesse por audiovisual? Certo. Olha, desde pequena eu sempre fui muito ao cinema e lia muito. Lia mais quando era pequena do que hoje em dia. É algo que eu tenho até voltar a fazer. Como eu morava no interior, eu não, a gente na cidade tem, né, internet normal, mas eu não tinha na minha casa. Então, o fim de semana era aquele final de semana que eu ia na locadora e saía com vários filmes, muitos até repetido, que já assistiu várias vezes. E aí, passar o final de semana assistindo filme e lendo, né? Isso foi muito bom. Eu acho que não ter internet influenciou muito isso, né? Porque a gente acaba navegando nas redes e esquecendo um pouco dessa outra parte. E eu acredito que foi a partir daí comecei a ter a questão de saber como que aquilo era feito, né? Como é por trás das câmeras. Sempre gostei muito de coisas relacionadas à tecnologia, a computador, essas coisas assim, mais técnica, né? E aí, quando pintou de eu ter que escolher, né, de fazer faculdade, eu optei por fazer publicidade durante um tempo, mas no meio disso eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer mesmo audiovisual. Aí acabei transferindo e foi assim, me formei e aí estou. Quais foram seus filmes favoritos na sua infância e adolescência? Nossa, eu tinha fita cassete do Pluto, aquela fita cassete do Pluto, Pocahontas, nossa, adorava Pocahontas. Agora, um filme aleatório que eu assisti muito e aluguei várias vezes foi Senhor e Senhora Smith, com Brad Pitt e Angelina Jolie. Não sei por que eu alugava sempre aquele filme, mano, nossa. Mas eu assistia bastante desenho também e gostava desses filmes de suspense já desde pequena, assim. Tubarão, assisti várias vezes. Mas eu acho que o que eu mais aluguei foi Senhor e Senhora Smith. Você tem artistas na família ou alguém que trabalhou com audiovisual? Não, não tenho. Não tenho. É bem engraçado, assim, né? Tem muitos amigos da área que às vezes são influenciados, né, por algum parente ou pela próprio pai e a mãe que acham interessante, mas eu não tive nenhuma ligação na minha família com isso, não. Não tenho artista de nenhuma área, nada relacionado, não. Sua família te apoiou na sua escolha de profissão? Não. Não muito, né? Porque eu acredito que agora esteja melhor, mas na época, né, eu me formei em 2016. Antes disso, eu entrei na faculdade em 2010, acabei ficando um tempo a mais por conta dessa transição de curso. E quando eu fiz a transição de curso, eu fiz meio que escondida, assim, não contei para ninguém. Fui lá na secretaria, fiz sozinha, só que eu precisava de autorização dos pais, né? Aí meu pai, meu Deus, que faculdade é essa? Como que você vai sobreviver com essa faculdade, né? É muito imposto que a gente tem que ganhar dinheiro, comprar uma casa, um carro, sair das casas dos pais, sobreviver, viver sozinho. E para ele qualquer um faz isso, né? Qualquer um sabe tirar foto. Eu falei, não é bem assim, não. É bem diferente, na verdade. E aí lutei por o que eu queria. Você disse que não haviam pessoas na sua família que te influenciaram a escolher audiovisual. Mas e fora da família, na sua vida, teve algum amigo ou algum mentor que te influenciou muito nessa área? Olha, teve amigos como eu falei, eu fiz um tempo de publicidade na faculdade e publicidade e cinema eram juntas algumas aulas. Então
eu tendenciei a amizade muito pro pessoal de cinema e não foi proposital. Então, eu tenho uma amiga, a Tayane, que é muito responsável por tudo que a gente passou assim na faculdade. A gente hoje em dia ainda trabalha junto, é muito legal isso. E professores também, a Raquel Pellegrini foi uma delas. Ela me dava aula em publicidade e também dava aula em cinema, né? Quando ela ficou sabendo que eu transferi, ela falou: ah, que bom, né? Já estava na hora, achei que eu ia ter que te dar um toque. E então foi muito assim, foi muito acolhido, foi muito acolhimento. Eu decidi fazer a mudança, só que eu já estava influenciada e envolvida no audiovisual, porque eu não ficava nas aulas de publicidade e não andava com ninguém de publicidade direito. Tinha os amigos da sala, né, para fazer os trabalhos, mas amigo mesmo que eu levei da vida da faculdade, não tinha nenhuma relação. Então eu comecei a me envolver. Até então, o primeiro curta que eu participei, que foi em 2012, que foi a primeira direção dessa minha amiga, Tayane, se eu não me engano, eu não estava ainda no audiovisual. Eu não lembro muito bem disso, mas eu acho que eu não estava no audiovisual, ou tinha acabado de transferir para o audiovisual. E depois que a gente fez aquele curta de guerrilha, né? Sem com equipamentos da faculdade, mas sem muita noção de o que estava fazendo, né? Aprendendo ainda. Eu gostei da pegada, da correria, das coisas, como se pensar, o que vai sair daqui. E depois também tem muito aquela questão que você grava um filme e você acha que não tem filme, né? Você grava, mesmo você fazendo um roteiro, você grava. E aí você chega na ilha de edição e fala: meu, tem filme sim. E esse filme pode ser vários outros filmes, dependendo da linha narrativa que eu fizer, né? Então, essas pessoas me apoiaram, me acolheram, assim, no momento que eu estava na dúvida do que fazer, e aí foi isso. Onde e quando você se formou, Larissa? Olha, eu me formei em 2016, na São Judas, Unimonte. Na época era Unimonte só, né? Mas aí me formei em 2016. Mas desde antes já estava ligada ao audiovisual, né? Sempre procurei estar por dentro, mesmo se não fosse um trabalho que eu ganhava dinheiro, eu ia. Ah, posso ajudar? Porque eu queria aprender também. E acho que isso é muito importante na nossa área, você saber resolver as coisas e você tem um nicho, né, a seguir, que é um nicho que você escolhe como profissão. Só que você também tem a questão de ter que saber de tudo um pouco, né? Então foi muito bom. Cineasta engloba muitas coisas: direção, produção, roteiro, edição. Quais são as formações específicas que você mais faz? Tá, mais fácil. O que eu mais faço mesmo é edição, né? Montagem. É algo que eu, desde a faculdade, queria levar como profissão, mas sempre, né, estudando de tudo um pouco para saber conversar também com as outras áreas, né? Que isso é muito importante. Só que depois de um tempo eu tive que fazer o TCC na faculdade e eu sempre estava editando coisa dos outros, trabalho dos outros, entrava no grupo para editar e quando chegou a minha vez, eu fui modular por conta de ter feito a mudança do curso. Quando chegou a minha vez, a minha sala não tinha muitas pessoas que eu tinha contato. E aí eu tive que escrever e dirigir o meu primeiro curta aí. E agora, né, atualmente, a gente fala da profissão chamada videomaker, né, que é também quem dirige, cria o roteiro, edita, grava. Então, também agora tenho essa função aí no mercado. E também, esse ano, estou dirigindo um documentário e agora a gente está na parte da finalização. Como é a sua rotina na sua área de trabalho, Larissa? Olha, eu trabalho de duas formas, né? Eu tenho o meu trabalho fixo, que é no Instituto Querô. A gente está home office desde o começo da pandemia, né? Tudo que a gente faz é online. As gravações a gente teve que adaptar por conta de a gente trabalha com jovens, né? De baixa renda e jovens. Então a gente não podia correr o risco deles estarem num set, pegar o Covid, passar para a família. Muito só um pai ou a mãe trabalha, né? Imagina toda essa questão. Então a gente está online.
Mas eu também tenho esse outro trabalho, né? Eu trabalho como MEI, sou videomaker. É, isso eu faço documentário, videoclipe, curta, toda a área de gravação, assim, a gente faz. A gente, né? Eu. Como você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Olha, é um pouquinho complicado, assim. O cinema nunca tá longe da gente, né? Tem que sempre assistir um filme, sempre assistir uma série. Você não. Acho que a partir do momento que você estuda isso, você não consegue assistir só como espectador. Você assiste também como crítico. E tem gente que acha que não gosta, né? Então você tá sempre falando, nossa, aquela cena, como foi aquela cena, como será que fez? Vou procurar o make-off no YouTube. Os horários, assim, eu tenho um momento, né, de lazer, porque eu acho que a gente tem que ter um momento para ficar tranquilo, principalmente como artista, porque a nossa cabeça está sempre a milhão. E tem um momento que eu tenho que trabalhar também, né? Então eu tento criar essa rotina, né? Durante a semana eu trabalho, tanto no meu fixo quanto nos meus freelas, que eu faço fora do horário, né? Do fixo. E no fim de semana, se tem trabalho, é gravação, algo do tipo, mas eu tento sempre deixar com que fique bem separado os dois, por conta de não atrapalhar, né? Até porque se eu marco uma gravação com alguém, é uma responsabilidade que eu tenho, não posso desmarcar por conta de algo pessoal, nem nada disso. Mas eu tento fazer com que os dois dê certo, assim, que nenhum influencie no outro. Hoje, o audiovisual é a sua principal ocupação de vida profissional. Você tem alguma outra ocupação, interesse ou hobby que não tenha nada a ver com audiovisual? Ah, tenho. Hoje eu fico muito feliz, né, de poder dizer que eu trabalho assim com audiovisual e minha renda é 100% dela. Mas eu gosto muito de andar de bicicleta. Agora na pandemia deu um alto aí, porque a gente sempre em casa, trabalhando em casa, tudo em casa, né? Então, tipo, trabalhando no meu quarto, então eu trabalho no meu quarto, eu durmo no meu quarto, eu como no meu quarto. Fica muito, né? Dá aquela pirada. Então eu comecei a pedalar mais. E aí gosto, Santos é bem plano, né? Então, volta e meia aí eu tento pelo menos umas 3 vezes por semana sair para dar uma pedalada, que faz bem também para arejar a mente. Mas eu gosto de jogar videogame também, gosto muito desses gamers que tem história, né? Que você pode. Como que eu falo? Você pode escolher o que vai acontecer na história, né? Esses games de escolha. Você faz isso ou faz aquilo, né? Que tem vários finais também. Eu acho muito legal, porque imagina a história, né? Do game desse, o roteiro, né? Tem que ter várias opções. Então, gosto muito também. Falando sobre um assunto um pouco mais sério agora, Larissa, você já foi vítima de sexismo ou homofobia em sua área profissional? Ah, já. Machismo, tudo isso aí. Todas as áreas têm, né? Complicado, em todas as áreas tem. No audiovisual, as pessoas colocam como mulher aquela pessoa que só sabe fazer produção. Que produção seria, né? Vamos organizar as gravações, cuidar da alimentação, essas coisas, e não é bem assim, não. Tem muita mulher da parte técnica que, né, fotografia, som, edição, que são boas demais, e isso não tem que algo errado, né? Não tem que levar em consideração porque a mulher não sabe fazer. Então, já até no meu próprio TCC, com pessoas de fora, assim, do grupo, na verdade, não foi nem participantes, porque sempre estava envolvida nos trabalhos com amigos que eu gostava de trabalhar, exatamente para isso não acontecer. E se acontecesse, a gente tem a liberdade de falar: Fulano, você está sendo machista, você está sendo homofóbico aqui. A pessoa às vezes não percebe. Então, a gente tinha essa liberdade. Mas já aconteceu de não ter voz, né, no que você está fazendo, né? Eu estava dirigindo o filme e a pessoa que estava fazendo uma determinada função tentava me ensinar o que eu estava fazendo. Eu queria me ensinar o que eu tinha que fazer. E não é. Não,
se você quer dar uma dica, é uma coisa. Agora, você querer pegar o lugar, né? Tomar a palavra é outra. É ruim, mas acabou acontecendo. Na época também eu fiquei quieta, falei, tipo, né? Oi, quem dirige, quem escreveu esse filme sou eu. Se você quiser ajudar, tudo bem, mas é isso, entendeu? Vai fazer o que foi colocado imposto na sua função aqui. Aí a pessoa acabou saindo do grupo, não gostou muito, e para mim foi até melhor. Larissa, você tem dezenas de obras audiovisuais na sua filmografia, que é bastante extensa. Você poderia nos dizer quais são aqueles dos quais você mais se orgulha? Primeiro o meu xodó, né? Que é meu TCC aí da faculdade, vou até fazer jabá aqui. Fazer. Esse foi o primeiro filme que eu escrevi e dirigi, né? E foi bem legal, assim, como eu comentei, eu gosto muito do filme de suspense. E é algo, acho que é bem complexo de fazer, bem mais, não que os outros gêneros não fossem, mas para mim foi um desafio fazer esse filme. Muitas ideias na cabeça, muita referência, Kubrick, Alfred Hitchcock e Dexter, aquela loucura, e eu queria colocar tudo no papel, calma, vamos com calma, né? E aí e colheu o fruto, né? Foi exibido em vários festivais do Brasil, até fora dele. Então, esse é meu xodózinho, meu primeiro. Mas todos os trabalhos que eu fiz, principalmente os trabalhos que são feitos com parceiros do audiovisual, a gente sempre se dá de si. Não tem como trabalhar nessa área e você não se entregar. Principalmente quando é história, né? Quando é documentário, ficção, não como falo, reportagem, essas coisas. Mas quando é filme, assim, não tem como você não fazer parte dele, ele não comprar o seu coração de alguma forma, assim. Então, eu sempre tive muito ligação com os filmes que eu fiz, assim, com as pessoas que eu trabalhei. Sempre gostei de ler o roteiro e me identificar, que aí parece que eu me dou mais para fazer aquilo. Mas meu xodó é o Sutura. E qual foi o melhor momento da sua carreira profissional envolvendo elogios dos fãs, críticos e colegas de profissão? É muito legal quando o filme começa a viajar em festivais e as pessoas verem e pessoas de outro estado, sabe? Tipo, te acharem na internet e falar, eu vi o filme que você fez, muito legal, me tocou, ou não gostei, achei chato. Pode falar isso também, não tem problema. De alguma forma a gente tocou a pessoa, né? Isso acabou acontecendo mais o primeiro momento na minha vida após fazer o Sutura, né? Que depois disso ele viajou ao festival, então eu tive retorno assim online, foi muito legal. Só que hoje em dia também é uma parte da minha vida profissional que está sendo muito gratificante para mim, assim, porque está sendo além de fazer o audiovisual, está sendo passar a palavra, né, do audiovisual. A gente pode ser assim, para trabalho para pessoas, né, como eu falei, os jovens do Instituto Querô. Então, não tô só fazendo o meu trabalho, eu estou passando isso além para outras pessoas também. Então, acredito que esse foi, se eu puder escolher foi dois momentos, assim, muito bom. Um pessoal muito meu, que eu achava que eu não seria capaz, foi o primeiro filme que eu dirigi, meu Deus, e de ver que foi legal, que as pessoas gostam e que criticam e que entendem e não entendem, cria outra ideia do filme, mas tudo bem, isso é audiovisual. E, ao mesmo tempo, hoje, assim, depois de anos, olhar e falar, sim, eu sei o que eu estou fazendo, eu realmente sou cineasta, sou produtora audiovisual, videomaker, o que for, eu trabalho com isso. E aí ver essa questão das pessoas de falar, Lari, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, meu, que legal, nossa, não ia com a sua cara antes, achava que você era, né, metida, e nada a ver, você é mó legal. E então acho que é mó gratificante essas duas partes da, de acontecimento da profissão, assim. Tem algum projeto futuro que você poderia revelar para o público ou está tudo em segredo ainda? Não, então, eu tenho esse documentário, eu tenho um documentário que eu gravei esse ano do MC Bodo Catarina, ele é de São Vicente. É um documentário
conta um pouco da história dele e de um lugar que ele montou em São Vicente chamado Espaço Favela, que é também um lugar social, onde a molecada da favela aprendem a cortar cabelo, a tatuar, a fazer várias coisas relacionadas a trabalho, para eles poderem ter uma renda para não precisarem ir para a rua, né? Então a gente fez um documentário sobre isso, sobre o Bodo Catarina. Ele não é conhecido, acho, muito aqui na Baixada, é mais fora. Ele foi padrinhado pelo Catra, morou até com o Catra no Rio de Janeiro. Foi uma troca bem legal e agora a gente estou no processo de montagem dele. Esse ano aí fica pronto. A gente fez com a Lei Aldir Blanc, São Vicente. E esse ano aí tá pronto, mas também quero continuar o Sutura, né? Tipo, o final dele é aberto, né? Na verdade, a ideia dele era uma série. E aí eu não ia fazer, se eu fosse entregar uma série na faculdade, eu ia ter que escrever 3 ou 4 episódios. Eu não vou escrever 3 ou 4 episódios, ainda tem que escrever, ainda gravar um. Aí eu falei, não, vou tentar de algum jeito que isso vire um curta, né? Então tem a continuação aí, a história é muito além desses 20 minutos que tem aqui no DVD. Esperarei ansioso pelas continuações. Ah, obrigada. Queria agora abordar o assunto da pandemia. Larissa, em que momento você ouviu falar no Covid-19 pela primeira vez? Você lembra? Olha, pela primeira vez. Bem no começo, entre aspas, né? 2019, foi 2019, né? Não, 2020, 2020. perdão. Aí, tá vendo esse Covid louco? Foi março de 2020, quando a gente a gente estava na produtora do Queiro, todo mundo trabalhando, e aí veio a notícia do Covid, começou todo mundo a arrumar as coisas para ir para casa, achando que ia durar 3 meses. Daqui a pouco a gente volta, e estamos aqui até hoje. E você percebeu imediatamente... Não, perdão, vou reformular a pergunta. Como a pandemia afetou a sua área de profissão? Afetou bastante. Eu posso dizer que tem algumas vertentes, né, dentro dessa questão. A gente está acostumado a ir para o set de gravação, encontrar os parceiros do audiovisual, na hora da pausa, né, do cafezinho, todo mundo troca, conversa sobre o que está sendo gravado para entender, para ver qual é que tá, a sintonia também. Então, essa questão mudou muito, né? A gente ficou um tempo parado, não podia gravar por conta do Covid, e algumas coisas voltaram, publicidade voltou mais, né? Só que todo mundo vai na hora do lanche, cada um na sua cadeira, né? Fechado assim, parece aquelas alas de call center. Você não conversa com seu amigo, cada um para comer num horário, você não troca. Então, o cara da fotografia não fala com o cara do som, não fala com a produção, sendo que esse momento é o momento que a gente troca para ver se está tudo certo. Então, acho que isso foi bem difícil. Difícil também foi ficar um tempo parado, sem poder trabalhar, principalmente para as pessoas, né, que têm só a renda do freelance, tem só essa renda de ir para o set, né? Produtores, essas coisas. Foi bem complicado para a gente ter que ficar um tempo sem. Muita gente, né? A gente tem que estar um dinheiro guardado, mas ninguém esperava que ia ser tanto tempo, né? A gente achou que ia passar. Mas, por outro lado, além de não conseguir ir para o set, trabalhar em home office, né? Tudo através da internet, eu acho que, por outro lado, também teve um ponto positivo, entre aspas, né? Claro. Fez com que a gente percebesse que a internet é muito mais do que um chat, do que um Instagram, do que um Facebook. Eu tive a oportunidade de gravar documentário, fazer entrevista com gente de outro estado, coisa que, se fosse presencial, não ia acontecer. Porque até trazer a pessoa para cá, o dinheiro da produção, tudo isso, não tinha como. Mas aí, com a pandemia, a gente falou: nossa, a gente pode gravar com alguém de outro estado. A gente não precisa ficar focado só no pessoal de São Paulo, só em Santos. Porque a gente vai fazer a gravação online, igual a gente está fazendo aqui agora.
Então, também teve isso. Acho que teve essa parte. Uma abertura de ideias, né? Uma abertura de contatos muito grande, assim. Então, acredito que existiu e está existindo nessas duas vertentes aí. E considerando que a sua principal função na indústria audiovisual é de editora, você acredita que conseguiu se acostumar mais fácil e rápido do que outras pessoas em trabalhar home office? Ou você ainda sentiu que houve algumas desvantagens? Ai, eu acho essa pergunta bem difícil. Eu sempre tive essa pira de quero trabalhar só em casa, fazer o meu horário, essas coisas. Mas com a pandemia eu percebi que isso é bom e não é. Eu acho que a rotina faz parte de todo mundo, assim, né? Acho que é bom a gente ter uma rotina de vida, acordar, tomar um café e sentar para trabalhar. Isso pegou bastante para mim depois de um tempo. No começo foi tranquilo, nos 3, 4, 6 primeiros meses foi tranquilo. Já estava acostumada, né, a trabalhar dentro de 4 paredes dentro do quarto, né? E depois de um tempo, não. Eu falei, meu Deus, eu quero gravar, eu quero ir para a rua, eu quero ir para um set, não aguento mais ficar editando. E às vezes você senta na frente do computador e não adianta, não vai. Você sabe o que você tem que fazer, porque você já faz isso há anos, só que você fica olhando o projeto e fala, meu, não vai. O que eu vou fazer aqui? Não sei. Sabe aquele bloqueio criativo? É verdade. Pelo menos comigo isso é verdade. Então, sair de casa ajuda você a espairecer a mente. Você vê pessoas, né? Fazer outras coisas. Então, eu comecei a procurar fazer isso. Sempre andar de bicicleta, se eu não estou com criação, se não está indo, eu não forço a fazer. Eu falo, ó, não, depois eu mexo nisso. Porque não vai adiantar nada, eu vou ficar sambando ali, não vai sair do lugar. Só vai me deixar mais preocupada porque eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que entregar. Então, até para mim, assim, que já trabalhava em casa, é bem puxado, assim. Você frequentava cinemas antes da pandemia? Sim, saudades. Frequentava. E você passou a assistir mais filmes, principalmente por streaming, desde que a pandemia começou? Comecei, sim. Agora é Netflix, Prime, nem sei se eu posso falar os outros. Ignora, deixa eu começar de novo. É... Eu... Fala de novo, Alan, por favor. Ok. Você passou a assistir mais filmes por streaming desde que a pandemia começou? Sim, desde que a pandemia começou, eu comecei a assistir mais filmes por streamer. Você sente alguma diferença entre a experiência de assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa? Ai, sinto bastante diferença, porque pelo menos para mim tinha total um ritual, assim, né? Escolher qual dia, né? A maioria das vezes era domingo, né? Um domingo no final de tarde no cinema e se arrumar ir para o cinema, comprar aquela pipoca enorme, né? Aquele refri, sentar na sala de cinema ali e não só para ver os filmes, mas os trailers, né, dos filmes que vão ser lançados também. A imersão da sala de cinema é totalmente diferente, né? Tudo escuro, ainda mais quando você tem trabalho de som 5.1, 7.1, que o som pega a sala inteira, a tela. Nossa, é outra coisa, assim. Eu sinto muita saudade de assistir os filmes que eu quero ver mesmo, né? A gente acaba assistindo de tudo, né? Mas tem muitas vezes que eu falo, nossa, eu quero ver esse filme. Eu quero ver ele no cinema, né? Tem aquela questão de você falar, eu quero ver esse filme no cinema. Porque a imersão é totalmente diferente. Em casa você pega no telefone quando vibra. No cinema você desliga, porque se tem alguém mexendo no celular no cinema, você vai, apaga aí. Quantas vezes? Então, em casa sempre tem outra coisa, tem gente, toca o interfone, sei lá. Agora no cinema, não, é uma imersão incrível, assim, saudades. Você já tomou a vacina? Não, ainda não. Tem previsão? Tenho aí, tô esperando abaixar a próxima data aqui de Santos. Tô com 29. Você planeja voltar a frequentar cinemas após tomar a vacina e, obviamente, após a pandemia estiver melhor controlada? Ah, com certeza. Após tomar a vacina, eu não sei. Eu não fui. Parece até que já tá aberto, eu nem. Volta, volta.
Após a vacina, eu não sei. Não sei se eu vou, assim, porque é um lugar muito fechado, né? Eu não sei, eu não moro sozinha, eu moro com duas amigas também, elas trabalham, eu fico preocupada nessa questão, né? Não é só comigo, né? De eu pegar a doença e problemas, assim, passar para outras pessoas, né? Agora, após a pandemia, com certeza estarei lá, com certeza. Nossa, com certeza. Quero ver. Queria que desse tempo para assistir Halloween, mas não vai dar, né? Que pena. Falamos bastante sobre a Larissa Mello, cineasta, mas agora podemos falar brevemente sobre a Larissa Mello, ser humano. Pode nos contar algo mais sobre você? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os fãs e com o mundo? Em resumo, Larissa por Larissa. Nossa, complexa essa pergunta. Ah, acho que a Larissa, por Larissa, assim, sem ser ligado ao audiovisual, sempre gosta muito de trocar com pessoas, conversar, agregar. Acho que a gente não é nada sozinho. A gente só cresce quando a gente conversa, aprende com outras pessoas, sendo próximo ou não, outras culturas principalmente, assim. Então, eu sou uma pessoa bem aberta a isso, assim. E aguardando aí também essa pandemia para ver se eu caio numa viagem aí sozinha para conhecer um pouco mais desse país. Para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está sendo vacinado, infelizmente não na velocidade ideal que deveria ter sido, mas pelo menos estão sendo vacinados, e isso é melhor do que nada. O que é que você espera do futuro para você, sua área de profissão e para a humanidade no geral? Nossa, eu espero que o áudio, pensando, né, para mim, assim, que eu sempre aprenda mais e crie muito mais aprendizado a partir, né, para a vida, e que o audiovisual seja mais conhecido no nosso país e valorizado, principalmente com apoios culturais e de todas as formas, e tanto do espectador também assistir mais coisas nacionais, né? Nós brasileiros assistimos mais coisas nacionais, e para o mundo que a gente tenha paz e muita sabedoria, porque eu não sei mesmo como vai ficar. Eu acredito que o acostumado, que a gente diz, o normal, nunca mais vai voltar como era. Acredito que muitas profissões que foram para home office, muitas empresas vão perceber que tem gente que não precisa ir para trabalhar né, no lugar, ele pode trabalhar de casa. Então, acho que o nosso normal nunca vai voltar mais e que vai mudar, mas que espero que mude para algo melhor. Que as pessoas entendam que a tecnologia é boa até certo ponto, né? Até a página 2. Mas que a gente tenha bastante sabedoria e humildade com o próximo, principalmente. Parar com esse egoísmo, né? Senhoras e senhores, essa foi Larissa Mello. Larissa, muito obrigado por ter cedido seu precioso tempo para essa conversa e muito obrigado pela enorme contribuição que você está dando diariamente para a cultura santista e para a cultura brasileira. Eu desejo que o resto de 2021 e, além disso, seja muito bom para você. Alan, muito obrigado mesmo de coração pela troca aqui, pela oportunidade. Obrigado sempre por você estar sempre do lado, um espectador querido, mora no meu coração, e sabe aí que sempre que precisar pode contar comigo, a gente está junto aqui nessa batalha da cultura. Muito obrigado. Eu vou pausar a Obrigado você. gravação, tá? Demorou, vamos tirar uma